O Enem já é semana que vem. E aí bate aquele desespero, ai, aquela dor no coração e você pensa, eu não sei fazer redação. E agora? Fala, gente linda, beleza? Já para dar redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade para todos vocês. E claro, para você que está aqui nessa aula com aquela insegurança, com aquele desespero sobre como fazer uma boa redação, eu tenho a solução para você que vai te garantir o seu 900 mais, claro, se você fizer tudo bonitinho como eu vou orientar. Então acompanhe esse vídeo até o final. Mas é claro que antes de entrar no mérito desse conteúdo, eu quero pedir aquela gentileza, porque eu acho que eu mereço aqui, né, por estar dando essa força para vocês. Curte esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que também estejam ansiosas pelo Enem e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações. As vésperas da prova são 5 vídeos por semana. Gente, vocês não podem perder esse conteúdo. Dito isso, vamos resolver o seu problema. E olha só, eu trouxe um modelinho coringa do começo ao fim, da introdução à conclusão, que funciona para qualquer tema. E eu vou dizer mais uma vez para você não duvidar, para qualquer tema. E eu vou provar para vocês também. Então vamos começar sem mais demoras e já tira o print, já anota, decora para usar. Editor, sobe para mim o primeiro parágrafo. Vamos ler comigo, vou explicar bonitinho para vocês também, tá? Em 2002, o publicitário Duda Mendonça criou o slogan Brasil, um país de todos, numa referência ao propósito de criar uma nação igualitária e justa. No entanto, passados mais de 2 décadas, verifica-se que esse ideal está distante, pois é o momento de você inserir as palavras-chave do tema de redação, colocar bonitinho o problema, mas lembra de colocar bem articulado para ficar coerente e coeso, tá bom? Não vai colocar de qualquer jeito. Nesse sentido, é fundamental analisar as causas desse entrave a partir da negligência estatal e da parca participação da sociedade. Perceba que eu estou colocando aí já definido o desenvolvimento 1 e 2. No primeiro parágrafo de desenvolvimento a gente vai falar sobre a negligência estatal e no segundo a gente vai falar sobre a participação ou a falta de participação da sociedade. Editor, sobe para mim o desenvolvimento 1. Observa-se de início que o poder público é um dos grandes responsáveis pela manutenção do dilema. Conforme o escritor Gilberto Dimenstein, infelizmente, a legislação brasileira, apesar de ser uma das mais avançadas do mundo, não garante a todos os mesmos direitos, o que configura uma cidadania de papel. Tal análise se faz concreta no país, haja vista o problema, você vai inserir bonitinho, retomando as palavras-chave do problema, retomando a ideia manifestada pelos textos motivadores e assim por diante. De novo, você tem que colocar, mas de maneira coesa, coerente e bem justificada. Não vai me fazer de qualquer forma. E na sequência você continua, pois as autoridades políticas seguiam mais por uma percepção individualista, não se preocupando com as necessidades da população afetada. Assim sendo, é fundamental propor medidas à sua resolução. Desenvolvimento 2, editor, sobe para mim. É evidente, outro sim, que a sociedade, em sua maioria, pouco se preocupa com retoma o problema, retoma o tema, lembrando que você pode fazer uso de artifícios como sinônimos para não ficar repetindo todas as palavras-chave. Nesse viés, Hannah Arendt, renomada intelectual do século XX, em sua teoria acerca da banalidade do mal, disserta que, quando um problema se reproduz redundantemente, a sociedade tende a normalizá-lo, não mais se sensibilizando com ele. De mesmo modo, é possível perceber que retoma o problema, retoma o tema, articulado bonitinho com o contexto aí desse repertório. Retoma o tema e diz, é banalizado, já que é algo rotineiro à realidade nacional, não mais despertando a comoção da sociedade. Assim sendo, nota-se que, se nada for feito, muitos serão prejudicados. E agora a gente vai para a cereja do bolo, que é a nossa conclusão. Editor, sobe para mim. Portanto, ratifica-se a necessidade de combater o problema. Qual deles? Retoma com as palavras-chave ou sinônimos.
Cabe, pois, ao Estado, órgão responsável pela manutenção do bem-estar de todos. Você vai colocar a ação, lembra que aí você vai ter que pensar na ação pretendida para reduzir esse problema especificamente. Por meio de qual meio e modo, qual o mecanismo, o procedimento que pode ser executado para essa ação ser efetivada, a fim de que, e o efeito pretendido, normalmente reduzir o problema, reduzir os impactos, enfim. Ademais, a sociedade deve buscar a conscientização sobre as dimensões degradantes do imbróglio para adotar uma postura mais engajada. Desse modo, será possível a transformação da nação em busca de do ideal de um Brasil como o país de todos, tal como idealizado por Duda Mendonça. O que vocês perceberam aí nessa nossa conclusão? A segunda intervenção para o segundo problema dado pelo Desenvolvimento 2 já está prontinho para vocês e o fechamento com uma chave de ouro retomando as ideias da nossa introdução. Aí você ainda duvida e fala, professor, para com isso não funciona, isso me dá falsas esperanças. Calma que eu vou trazer um modelinho para vocês baseado no tema de redação do Enem 2022. Editor, já sobe para mim para mostrar para essa galera que funciona mesmo. E o tema de redação de 2022 foi esse aqui, Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. E usando esse tema a gente vai encaixar ali nos espaços que eu indiquei para vocês. E olha só como fica a nossa introdução. Em 2002, o publicitário Duda Mendonça criou o slogan Brasil, um país de todo, numa referência ao propósito de criar uma nação igualitária e justa. No entanto, passados mais de 2 décadas, verifica-se que esse ideal está distante, pois muitas comunidades e povos tradicionais são desvalorizados. Veja como a gente inseriu as palavras-chave. Nesse sentido, é fundamental analisar as causas desse entrave a partir da negligência estatal e da parca participação da sociedade. Continuando, observa-se de início que o poder público é um dos grandes responsáveis pela manutenção do dilema, conforme o escritor Gilberto de Menstein. Infelizmente, a legislação brasileira, apesar de ser uma das mais avançadas do mundo, não garante a todos os mesmos direitos, o que configura a cidadania de papel. Tal análise se faz concreta no país, haja vista a situação dos povos tradicionais, veja que eu estou retomando o problema, os quais têm direitos, mas estes são constantemente negligenciados. Veja que eu estou analisando o problema, pois as autoridades políticas seguiam mais por uma percepção individualista, não se preocupando com as necessidades da população afetada, assim sendo é fundamental propor medidas à sua resolução. Continuando, desenvolvimento número 2. É evidente, sim, que a sociedade, em sua maioria, pouco se preocupa com as comunidades e povos tradicionais. Nesse viés, Hannah Arendt, retomada intelectual do século XX em sua teoria acerca da banalidade do mal, disserta que, quando um problema se reproduz redundantemente, a sociedade tende a normalizá-lo, não mais se sensibilizando com ele. De mesmo modo, é possível perceber que a destruição da cultura dos povos tradicionais é banalizada. Olha só como ficou da hora, encaixou bonitinho, né? Já que é algo rotineiro à realidade nacional, ou seja, constantemente a gente banaliza a cultura tradicional originária desses povos, né? Não mais despertando a comoção da sociedade. Assim sendo, nota-se que, se nada for feito, muitos serão prejudicados. E aí, finalmente, chegamos à nossa conclusão. E aí, será que vai funcionar? Será que esse modelinho pronto realmente funciona definitivamente até mesmo para conclusão, para intervenção? Só que antes de ir para o último parágrafo, para mostrar para vocês isso tudo, se funciona ou não, lembra sempre de seguir a Corrige-me nas redes sociais. Nós estamos disponíveis nas mais diversas redes, TikTok, Instagram. Procura pela gente, porque nós postamos conteúdos diários para ajudar você na redação. E lá também tem muita informação sobre o Enem. Dito isso, vamos para a nossa conclusão. Portanto, ratifica-se a necessidade de combater a desvalorização dos povos e comunidades tradicionais. Veja que em vermelho a gente inseriu bonitinho o quê? O tema, retomando as palavras-chave da comanda de redação. Cabe, pois, ao Estado, órgão responsável pela manutenção do bem-estar de todos, promover o quê? Vamos inserir uma ação? Promover uma ampla campanha de estímulo ao respeito a esse grupo, por meio de disseminação de comerciais e propagandas, a fim de que haja o reconhecimento da relevância desses à identidade da nação. Ademais, a sociedade deve buscar a conscientização sobre as dimensões degradantes do imbróglio para adotar uma postura mais engajada. Desse modo, será possível a transformação da nação em busca do ideal de um Brasil como o país de todos, tal como idealizado por Duda Mendonça. E aí, o que vocês acharam do nosso modelinho?
Deixe nos comentários se este modelo te ajudou a iluminar a sua cabeça. Lembrando que é muito importante vocês realmente memorizarem do começo ao fim a estrutura e também terem a capacidade de se articular linguisticamente, coesivamente, para encaixar as palavras-chave nos momentos certos. Um modelo pronto, sozinho, não funciona. Ele precisa da sua capacidade linguística também. Então vamos associar essas duas coisas. E espero que eu tenha ajudado vocês todos. E não se esqueça, se você não curtiu lá no começo, curte agora, compartilha para levar esse conteúdo para mais pessoas, porque eu tenho certeza que tem mais gente desesperada, porque são mais de 3 milhões de inscritos no Enem este ano. Então, por favor, dá aquela forcinha para essas pessoas também. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!